Olá, retornando às nossas reflexões, Livro dos Espíritos, questões 107 a 111. Essas questões tratam dos espíritos denominados de segunda ordem ou classificados como bons espíritos. Nesta classe de espíritos já existe a predominância do espírito sobre a matéria, ou seja, o espírito já passou por diversas provas que possibilitaram um adiantamento e, assim, as preocupações com questões materiais deixam de ser predominantes, deixam de ser prioridade. E, assim, o espírito se volta para aquilo que verdadeiramente importa ao seu adiantamento. São os valores intelectuais, os valores morais e a prática do bem propriamente dita. Quando a gente fala de prática do bem, é importante notar que os espíritos bons, ou seja, estes espíritos de segunda ordem, já praticam o bem de maneira espontânea. São capazes de compreender Deus e o infinito e já detêm a felicidade por estarem quase que totalmente alinhados às leis naturais. E por que detêm a felicidade? Porque praticam o bem pelo bem. Nós, ainda nesse estágio evolutivo, estamos presos a questões de recompensa. Muitas vezes a gente entende que o bem que se pratica será um advogado nosso lá na frente. Mas a questão ela é muito mais profunda. Quando estamos em um estágio evolutivo mais adiantado, o bem é aquilo que o espírito precisa para a sua felicidade. A realização do bem, a realização de coisas que beneficiem os outros, o próximo, aqueles que estão ao nosso lado, já é em si motivo de felicidade. Já traz a satisfação, já traz a alegria que o espírito procura. Os espíritos dessa ordem também já conseguiram se afastar de imperfeições que tanto nos maltratam no estágio evolutivo que nos encontramos. Eles já conseguiram se afastar do orgulho, do egoísmo, da vaidade, imperfeições essas que obstam o nosso adiantamento. E é por esse motivo, porque se a gente for imaginar um mundo onde não haja egoísmo, onde não haja orgulho, onde não haja vaidade, nós podemos imaginar, cogitar algo que seja absolutamente compartilhado, Uma vida compartilhada, uma vida de convivência feliz, convivência harmoniosa, e o bem sendo praticado por ele mesmo, pelo próprio bem. Todavia, isso não quer dizer que esses espíritos não possuam ainda uma materialidade. Eles conservam mais ou menos, segundo sua ordem, os traços da existência corpórea, seja na linguagem, seja nos hábitos, nos quais se encontram até mesmo algumas de suas manias. E se assim não fosse, seriam espíritos perfeitos. Os bons espíritos podem então ser divididos em 4 grupos principais, a saber, os espíritos benévolos, ou de quinta classe, cuja principal virtude é a bondade. Gostam de fazer o bem, de servir e proteger o próximo. Por esta maior afinidade com as virtudes morais, desenvolveram-se intelectualmente em menor intensidade, de modo que a sua disponibilidade para as questões morais é muito maior do que para as ciências, para o conhecimento. E assim podemos dizer que os espíritos benévolos, apesar do seu desenvolvimento moral bastante avançado, possuem desenvolvimento intelectual limitado em relação aos demais grupos de espíritos dessa ordem. Há também
os espíritos sábios ou de quarta classe. Ao contrário dos espíritos benévolos, os espíritos sábios desenvolveram-se intelectualmente de maneira mais intensa, preocupando-se mais com questões científicas do que com questões morais. Todavia, de qualquer forma, a bondade lhes é também inerente, uma vez que encaram a ciência exclusivamente pela sua utilidade e estão livres das paixões, que são próprias dos espíritos imperfeitos. Tomam parte também dessa ordem de espíritos os espíritos de terceira classe, ou espíritos prudentes. Caracterizam-se pelas qualidades morais de ordem mais elevada, são dotados de conhecimento que lhes permitem avaliar com precisão as situações e o que se passa com os demais espíritos. Essa qualidade lhes permite auxiliar de maneira mais eficaz espíritos menos adiantados, que procuram auxílio, que procuram orientação por meio da intuição, por meio da inspiração, para que possam tomar decisões mais acertadas, fazer escolhas que auxiliem no seu processo de evolução. E por fim, aos espíritos de segunda classe, ou espíritos superiores. Estes espíritos reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Comunicam-se voluntariamente com os que procuram auxílio e orientações de boa fé, e quando, por exceção, se encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso, ou seja, para auxiliar os demais habitantes da Terra no seu processo de evolução. Quando nos colocamos no estudo das classes de espíritos, é inevitável que a gente perceba a predominância da individualidade do espírito, ou seja, apesar de os espíritos fazerem parte de uma mesma ordem, eles ainda assim possuem características diferentes, ainda assim têm maior ou menor afinidade com as questões intelectuais, maior ou menor afinidade com as questões morais, e isso tem a ver com as próprias escolhas, com as escolhas do espírito, aquilo que ele tem mais afinidade. E são comprovações da bondade de Deus efetiva, porque a gente vê que Deus permite que cada um de nós escolha seus caminhos por meio do livre-arbítrio e encontre a sua própria trajetória de evolução. E uma segunda coisa que a gente começa a pensar, aí em relação a nós mesmos, qual seria a nossa própria trajetória para alcançar esse grau evolutivo, para alcançar a felicidade de fazer o bem pelo bem. E o Livro dos Espíritos nos dá um norte, nos dá um início. A gente vê que o desenvolvimento intelectual é muito importante, que o empenho na busca pelo conhecimento torna esse caminho mais rápido, nos leva a conquistas, a descobertas que nos auxiliam e muito nas nossas escolhas, na nossa forma de lidar com as provas e com as expiações. E em complemento a esse desenvolvimento intelectual, está a busca pelo bem, pela prática do bem, pelos bons pensamentos, pela tolerância, pela paciência, pelo desejo de viver, conviver em harmonia com todos que estão à nossa volta. Esse momento que passamos hoje é uma grande oportunidade. Nós estamos sofrendo, mas se a gente for olhar por um outro prisma, é uma grande oportunidade de aprendizado no que diz respeito à convivência, à prática do bem, ao entendimento, à paciência, como diz o Chico Xavier, né? Não há nada que não se resolva pela paciência. Então, tá aí.
a oportunidade de um grande exercício para que nós alcancemos graus evolutivos mais adiantados e que nos trarão paz e a felicidade da prática do bem pelo bem. E assim finalizamos a nossa reflexão de hoje, que possamos nos empenhar cada vez mais na busca pelo conhecimento, pelo desenvolvimento intelectual e moral. Até uma próxima oportunidade.